E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! E aí, pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, terminar de falar sobre a audiência de instrução e julgamento. Nós paramos na aula passada falando, da aglutinação, dos atos em uma só audiência, o legislador, lá na Lei 11.719 de 2008, decidiu ou achou por bem aglutinar todos os atos do processo penal em uma só audiência. Para quê? Como nós vimos também na aula anterior, para respeitar aquele princípio da identidade física do juiz, aonde aquele juiz que presidiu a audiência, aquela pessoa, que presidiu a audiência, possa dar a sentença, Então, essa aglutinação, ela é possível em processos mais simples, em processos menos complexos, Agora, em processos mais complexos, em processos que existem mais de um réu, múltiplas partes, dezenas de testemunhas, não é possível essa aglutinação de atos, esse princípio da identidade física do juiz pode não ser respeitado como exceção à regra e o juiz vai intimar após as partes para apresentar as alegações finais por memoriais, ou antes disso mesmo designar diligências e tal. Então, nós paramos aí e vamos para o seguinte. Então, pessoal, lá no artigo 402, o legislador quis abrir possibilidade para as partes que, diante das provas produzidas em audiência, daquelas provas produzidas no momento da audiência de instrução e julgamento, após essa audiência, as partes requererem diligências, certo? Só que, pessoal, essas diligências, elas não podem ser requeridas de qualquer forma. Essas diligências, elas podem ser requeridas somente das circunstâncias originadas na audiência. Por exemplo, vamos dar um exemplo para que fique claro. A testemunha José se referiu durante a audiência a uma outra possível testemunha, a uma outra pessoa que presenciou o fato, que presenciou o crime. Então, a defesa ou o Ministério Público pode requerer ao juiz, ou os dois podem requerer ao juiz que seja ouvida essa testemunha referida. Então, após a finalização da audiência, o juiz pode deferir essas diligências. Professor, mas e se alguma parte falou sobre algum documento, algum possível documento que possa estar ajudando na elucidação dos fatos daquele processo? É só a defesa ou o Ministério Público requerer a diligência necessária para a obtenção desse documento. Por exemplo, a testemunha disse que, nesse caso, há um laudo do INSS, um laudo que comprova que a pessoa tem problema mental. Então, o juiz vai oficiar o INSS para que junte ao processo, no prazo tal, ele vai estabelecer o prazo, junte ao processo este laudo pericial. Então,
As diligências podem ser perícias, oitivas de testemunhas referidas, juntadas de documentos, dentre outras que as partes entenderem cabíveis. Tá joia? Então, aí quando ocorre esse caso de diligências, não haverá debate oral, mas sim alegações finais por memorial, no prazo sucessivo de 5 dias, primeiro para o promotor, após e sucessivamente, ou seja, sem nova intimação, para a defesa ou para as defesas, né? No caso de mais um réu. Ficou claro até aí? Estão entendido? Quem tiver pergunta aí, pode ficar à vontade, abre o microfone aí, pergunta. Nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Então, pessoal, essas diligências são provas importantíssimas do processo penal. Se você, enquanto advogado, se você, enquanto defensor público, se você, enquanto promotor de justiça, percebeu durante a audiência que há necessidade de diligência, você pode requerer isso ao juiz e o juiz vai determinar que seja efetuada essas diligências. Ah, professor, e se o juiz indeferiu? Se o juiz indeferiu, você requer, né, que conste em ata esse indeferimento e após a sentença, caso você você, né, se sinta prejudicado, a possibilidade de recurso, certo? Então, é só recorrer, beleza? Pessoal, os memoriais, né, ou as alegações finais, elas são, ali é o momento crucial do processo penal. Ali é o momento principal do processo penal. Por quê? É ali, naquele momento, em que as partes, né, tanto o Ministério Público quanto a defesa, vai apresentar todo o seu material probatório, vai apresentar todas as suas teses defensivas ou acusatórias, ela vai fazer uma análise minuciosa de tudo o que aconteceu no processo e vai expor ali nas alegações finais, sejam elas orais ou sejam elas por memoriais. Então, e é a última manifestação no processo, né? A manifestação defensiva no processo, defensiva ou acusatória no processo. Então, as alegações finais é o principal momento do processo. Em aulas anteriores, eu falei que na resposta à acusação, geralmente a defesa, né, na prática, não na prova da OAB, porque na prova da OAB vocês vão ter que argumentar na resposta à acusação, caso caia, todas as teses defensivas, absolutamente todas, e na prática, a defesa costuma ter por hábito não apresentar tese nenhuma na resposta à acusação, né? Porque a gente fala que a defesa, muito embora saiba, né, tenha ciência da possibilidade de apresentar as provas nesse momento, o fará no curso do processo, no momento oportuno. Por que a defesa faz isso? Para deixar para apresentar nesse momento das alegações finais. Esse momento é a última, e a defesa é a última que apresenta as suas alegações. Então, o processo transcorreu todo, o processo foi produzida todas as provas, e o último que fala sou eu, enquanto advogado, é o defensor público, é o defensor dativo, então é o último. Para que eu vou dar carta? Eu vou deixar minhas cartas na manga para eu apresentar, né, no final. Para que eu vou dar o ouro para o bandido? Para que eu vou dar argumento para o Ministério Público me bater, né, né, bater no meu cliente, bater, entre aspas, no meu cliente, o processo inteiro. Eu vou deixar para fazer isso no final, certo? A não ser que, aí as pessoas me perguntam, ô professor, mas e se tiver
uma preliminar, assim, de ilegitimidade da parte, por exemplo. Aquela pessoa não cometeu o crime, não é aquela pessoa. Aí eu digo, quando acontece isso, por exemplo, comigo, lá na minha prática, né, da advocacia, eu arguo principalmente se o réu estiver preso, vamos arguir essa ilegitimidade passiva da parte. Por exemplo, já aconteceu em casos que eu atuei de que um primo cometeu um assalto e no momento que foi preso, a pessoa cometeu o assalto, né? No momento que foi preso, falou o nome do meu cliente, do primo dele, falou o nome da mãe, ele estava sem documento, e a polícia não conseguiu identificá-lo, e esse sujeito foi preso, logo após alguns dias foi solto, né? Teve a prisão preventiva revogada, e o meu cliente, como esse primo do meu cliente sumiu, não compareceu no processo mais, o juiz decretou a prisão preventiva novamente do meu cliente, porque ele sumiu, ele não compareceu aos atos do processo. O que aconteceu? Esse meu cliente foi prestar depoimento na delegacia como testemunho, puxaram lá, né, foram verificar lá os dados dele, viram que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Ele foi preso, ficou preso durante uns 5 dias, até que se prove, até conseguir provar que aquela pessoa que cometeu o crime não é aquela pessoa que está presa, né? Aquela pessoa que está presa é diferente da pessoa que cometeu o crime. Eu precisei pedir à família documentos, precisamos, e foi numa comarca fora da nossa, precisamos diligenciar até a comarca onde o processo estava para conseguir cópia do processo. Depois nós juntamos cópia dos documentos, enviamos para aquela comarca, vai para o Ministério Público dá o parecer, depois vai para o juiz, aí o juiz manda soltar, aí o juiz mandou soltar, o alvará de soltura vem para a cidade, né, onde a pessoa está presa, isso tudo demora. Mas o que eu aleguei? Ilegitimidade ativa, aquela parte, ela não era não foi ele que praticou o crime. O juiz, nesse caso concreto meu, ele não rejeitou a denúncia. O processo continuou e ele requereu perícia. Na verdade, eu pedi perícia datiloscópia, que é aquela perícia quando você as digitais, né, analisa as digitais, ele comparou, o perito comparou as digitais de quem tinha sido preso lá na comarca, né, as digitais do primo do meu cliente, com as digitais do meu cliente, que foram coletadas na delegacia. Então, após isso, o juiz sentenciou rejeitando a denúncia. Ele pegou e rejeitou a denúncia, certo? Após as apresentações das alegações finais por memoriais, o processo irá concluso para a sentença, certo? O juiz vai dar a sentença. É a oportunidade, ou seja, as alegações é a oportunidade de desenvolver as teses acusatória e defensiva nas dimensões fáticas, ou seja, né, nas dimensões dos fatos, né? Você vai elencar todos os fatos ali que ocorreram, e nas dimensões jurídicas, você vai argumentar toda a lei que favorece o seu cliente, ou o Ministério Público vai apresentar toda a lei, toda a legislação, toda a doutrina, toda a jurisprudência que vá favorecer o pleito do Ministério Público, ou seja, que vai favorecer a condenação do acusado. Nas alegações finais, as alegações finais defensivas, podemos arguir questões preliminares de mérito, fazendo, ao final, os respectivos pedidos. Então, pessoal, nas alegações finais também podemos arguir questões preliminares. Não pensem que é só lá na resposta à acusação ou na defesa prévia que se pode arguir questão preliminar. Nas alegações finais também podemos. Não só podemos, quando devemos fazê-lo,
se houver questão preliminar, bem como iremos fazer as alegações, né, as teses defensivas de mérito, né? Nós vamos alegar também, discutir também nas alegações finais o mérito. E ao final dela, vamos fazer os pedidos. Ok? Dúvidas até aí? Se alguém tiver dúvida, fica à vontade aí, liga o microfone e me pergunta, beleza?